Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kensch, nesse vídeo que está sendo gravado nesse dia 30 de novembro e que marca o episódio 1 dessa temporada do segundo semestre de 2022. E sempre lembrando que, caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas à nossa audiência pelo atraso dessa temporada, que ela estava com início previsto para outubro, né? Mas como você já pode ver, só está começando aí finalzinho de novembro, né? E quando for contar aí o tempo que vai levar até a publicação nas redes sociais para vocês assistirem, deve estar assistindo aí no início de dezembro, né? E todo esse atraso se deveu porque nós tivemos aí as eleições presidenciais, né, que se estenderam até o segundo turno, né? Então, como estava essa disputa muito difícil aí entre a civilização e a barbárie, né, então resolvi dedicar todo o tempo livre que eu tinha fora do meu trabalho, né, como professor da FT, na campanha aí, né, a favor então de Luiz Inácio Lula da Silva, né. Então, dessa forma então que durante esse mês de outubro fiquei concentrado, né, em fazer os meus trabalhos como professor da FT, né, e todo o tempo livre que eu tinha disponível, né, fora do trabalho, eu estava lá em campanha aqui nas ruas aqui de Gurupi, né, no sul do Tocantins, né. E mesmo após, né, o final do segundo turno, tá, aí eu tive que usar o mês de novembro também para recolocar minha vida nos eixos, né, porque foram muitos meses aí, de colocar também a parte de campanha anterior também, que eu fiquei ajudando a campanha, né, tá certo? O ritmo frenético estava ou no trabalho da FT ou estava em campanha, né? Então depois disso eu tinha que dedicar aí o mês de novembro para, né, reorganizar minha vida de novo, né? Certo? Tanto no trabalho que estava um pouco apressado as coisas, né? Tanto quanto as minhas coisas aqui em casa, né? E dessa forma então que nós temos aqui então essa temporada, né, começando aí finalzinho do ano, né? E por essa razão que ela também vai ser bem curtinha, né? Que ela vai ser apenas 13 episódios, tá? Mas que a gente vai usar ela para trabalhar aí para as análises aí nesse finalzinho de desgoverno Bolsonaro, tá? E também vendo como vão ser as perspectivas para o futuro governo Lula, né? Inclusive do Luiz Inácio Lula da Silva, que teve uma vitória épica nessas eleições aí de 2022, né? É uma vitória épica porque ela foi conquistada, né, vencendo toda uma máquina de mentiras e corrupção que foi montada pelo desgoverno Bolsonaro em quase 4 anos, né? Onde podemos começar já desde a questão do orçamento secreto, tá? Passando aí pelo desvio de recursos públicos para o bem da campanha de Bolsonaro, né, para ajudar a fazer auxílios, né, provisórios para ver se ajuda a imagem do Bolsonaro, né? Que são desvios que inclusive acabou prejudicando até os recursos para a merenda das crianças, tá? Vocês têm uma ideia então que nunca na história do país nunca se desviou tanto dinheiro público para o bem de uma única pessoa, tá certo? E junto com tudo isso ainda não pode esquecer também a contribuição de todas aquelas organizações, né, criminosas e imorais escondidas por trás do Bolsonaro, desde apoio da milícia, apoio também dos pastores caça-níqueis, né, que são aqueles pastores que exploram a religião e também ajudar a espalhar o fanatismo, né, na religião aqui do Brasil, tá? E também a participação dos ricaços, representados pela classe empresarial, né, que usou também todos os seus recursos aí para ficar distribuindo para compra de votos, tá? E também usou a sua posição para fazer também assédio eleitoral contra os seus trabalhadores, tá? Certo? E mesmo com toda essa máquina, né, gigante, né, que garantiu aí Bolsonaro uma quantidade enorme de 57 milhões de votos, tá? Mesmo assim o Lula conseguiu vencer porque ele conseguiu alcançar aí a marca histórica de mais de 60 milhões de votos, tá? Um número de votos que nunca foi conquistado antes por nenhum outro candidato a presidente no Brasil, tá? Certo? E dentro dessas comemorações, né, dessa vitória então de Lula então para a conquista de seu terceiro mandato, né, também surgiram algumas vozes falando aí de um outro herói, né, que teria nessa história, né, que seria do Alexandre de Moraes, né, que é ministro do Superior Tribunal Federal e que para esse ano também foi presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né? E o programa de hoje a gente vai fazer esse questionamento, né? Será que essa pessoa está mesmo à altura desse título de herói da democracia? E para começar,
Vamos lembrar do compromisso que Alexandre de Moraes tinha feito quando ele tinha assumido a presidência do TSE. Foi o momento que ele tinha afirmado que o candidato que divulgasse fake news teria o seu registro cassado pelo TSE. Então esse foi o compromisso que Alexandre de Moraes tinha feito no início da sua presidência do TSE e que sim, seria uma medida efetiva para coibir as fake news. Porque se a pessoa percebe, né, que ao espalhar fake news, né, percebe que a punição que teria por espalhar fake news seria perder justamente o objetivo pela qual ela está espalhando a fake news, tá? É claro que ela pensaria duas vezes antes de espalhar essas mentiras, tá? Certo? O problema é que isso foi um compromisso que não foi cumprido por Alexandre de Moraes, acabou não passando apenas de uma bravata, né? Tanto que, né, você pode pegar o exemplo da Damares Alves, foi ministra dos governos Bolsonaro, né, e foi candidata aí a senadora da República, né, onde já no início da campanha ela já começou espalhando uma mentira óbvia e descarada contra Lula, né, porque ela tinha falado lá que o Lula, como presidente, ele tinha espalhado cartilhas ensinando jovens a usarem crack, certo? Isso, né, foi uma mentira tão óbvia, tão sem pé nem cabeça, que quando isso apareceu no TSE, imediatamente já verificaram que era mentira, né? Só que, em vez de caçar a candidatura da Damares Alves, o TSE só aplicou uma multinha de R$5.000, né? Tá certo? E para alguém que já assumiu a posto de ministra, né, do governo federal, era muito fácil pagar essa multinha de R$5.000. Por isso que eu chamei de multinha, por causa dela, né? Tá certo? E no final, aí Damares Alves acabou sendo eleita senadora da República, porque Alexandre de Moraes e o TSE não tiveram a coragem de cumprir o compromisso, né, de punir de verdade o crime de fake news, né? Aí vocês podem até falar também que a Damares Alves mereceu porque conquistou os votos, né? Tá certo? Claro que tem toda essa questão de considerar a questão do orçamento secreto, desvio de dinheiro público e todos os fatores que eu tinha falado agora há pouco, tá? Mas um outro elemento que vocês não podem deixar de considerar também é a consequência dessa leniência do TSE ao crime de fake news, tá? Porque para quem é uma pessoa ingênua que olha de fora, né, e vê que a Damares Alves, então, ao invés de tomar a punição esperada, ela tomou uma punição muito mais leve, para essa pessoa, então, cria a impressão de que poderia ter um fundo de verdade nessa mentira que foi espalhada, tá certo? Bom, e além disso, né, tá certo? Aí depois também, com essa punição mais leniente, mais leve, a Damares Alves também dá para fazer pose de vítima, falando que ela tinha sido perseguida, né, que tentaram punir ela por espalhar a verdade, né, mas como não conseguiram, só deram uma punição leve, né? Isso para mostrar para vocês como a leniência, né, dos tribunais ao fascismo acaba ajudando a alimentar o próprio fascismo, né? Tá certo? E que é claro, sem esquecer a parte prática, que todas as punições estavam sendo feitas depois que a mentira já foi espalhada ao monte, né? Tá certo? Então, para vocês entenderem, né, que é uma coisa que não só beneficiou Damares Alves, mas beneficiou também vários outros candidatos que espalharam fake news, tá? Para mostrar a vocês que, graças a essa leniência do TSE e do Alexandre de Moraes, as fake news viraram um crime que compensa no Brasil. E muitas leniências do TSE depois, né, nós acabamos chegando aí na véspera da eleição do segundo turno, né, onde tivemos aí um dia antes do segundo turno, né, o crime cometido por Carla Zambelli, né, onde, né, ela acabou entrando em discussão, né, com um eleitor do Lula, né, que era o jornalista negro Luan Araújo, né, e não gostando do estado da discussão, ela e sua gangue, né, de assessores, né, brancos, todos armados, perseguiram o jornalista negro pelas ruas de São Paulo, né, certo? Bom, e um claro e óbvio crime em flagrante, né, tá bom, de perseguição política, de violência, tá? Bom, ameaça de morte e também de racismo, porque, né,
depois dessa perseguição que ela fez, né, a sua vítima, né, ela depois tentou espalhar a mentira de que o homem negro seria um peão do Lula, né, tá certo? Típica narrativa racista, né, que depois usa isso para depois falar que ela tinha sido empurrada pelo jornalista Luan Araújo, que acabou sendo revelado uma mentira, porque as câmeras tinham pego um momento, né, que ela tinha arranhado a perna, que eu tinha mostrado na filmagem dessa narrativa, né, onde mostra claramente que ela tropeçou sozinha, né, certo? Então, além de todos esses crimes, mentira e narrativa racista que ela espalhou, ela ainda tinha cometido um outro crime, que foi de andar armada, né, nas ruas de São Paulo no período da eleição. Estava estritamente proibido pelo TSE. Né? E quando todos esperavam que o Alexandre de Moraes ia decretar prisão em flagrante, né, novamente ele acabou tendo leniência à pistoleira bolsonarista. De novo, em vez de dar a punição esperada, deu só uma punição muito mais leve, que na verdade acabou caindo só para um de seus assessores. Tá certo? E de novo cai naquela consequência que eu falei: quando você dá uma punição mais leve que a esperada contra o fascismo, isso alimenta o fascismo, porque isso com certeza ajudou a alimentar aí os vários crimes depois que fanáticos bolsonaristas armados fizeram pelo país depois, nos próximos meses. Né? E ainda chegamos no dia do segundo turno e tivemos também uma outra ação ilegal cometida aí pelo diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, né? Que já era um eleitor declarado, apoiador declarado do Bolsonaro, inclusive tinha declarado pedido voto a Bolsonaro, que era proibido da posição que ele está, que tinha que prezar pela imparcialidade. Né? E no dia da eleição do segundo turno, ele promoveu blitzes, né, que ficaram concentrados em sua grande maioria no Nordeste, em regiões onde Lula tinha a maioria dos votos. Tá certo? Então, uma clara intenção de, no caso não fosse bloquear, pelo menos fazer intimidação aos eleitores que iam votar em Lula. Tá certo? E era uma jogada tão cantada, que essa estratégia tinha sido vazada antes, e até o próprio Alexandre de Moraes tinha proibido blitz da Polícia Rodoviária Federal nesse dia. Mas mesmo assim, Silvinei Vasquez desrespeitou, né, a determinação do próprio Tribunal Superior Eleitoral e promoveu essa blitz ilegal e preconceituosa. Ela foi para prejudicar especificamente o povo do Nordeste. Tá certo? E então, por isso que Alexandre de Moraes chamou ele para dar as explicações, na qual todos estavam esperando que uma ofensa tão óbvia, tão clara e tão descarada ia ser declarada a prisão dele. Né? Tá certo? E chegou na frente do Alexandre de Moraes e deu a desculpa esfarrapada que era blitz para fiscalizar pneus carecas nas estradas. Então mostra o descaramento desse desrespeito que ele tinha cometido, porque era uma operação de rotina, podia ser feita em qualquer outro dia. Certo? Só que Alexandre de Moraes, em vez de dar punição que era esperada, não deu nem punição para a pessoa. Só dispensou porque ele tinha assumido o compromisso que ia cancelar as blitzes e as pessoas não iam conseguir chegar nas urnas. Tá certo? Então, mais um caso, né, de situação, de novo, que teve leniência de Alexandre de Moraes do TSE contra os crimes do fascismo nas eleições de 2022. E depois disso, vem aquele discurso dos ingênuos de plantão de sempre, né, tentando afirmar que Alexandre de Moraes teria tomado uma decisão inteligente ao não mandar prender esse diretor criminoso da PRF, né, criminoso e preconceituoso. Tá certo? Porque, né, eles falam que se o Alexandre de Moraes tivesse mandado prender esse diretor, né, isso teria servido como desculpa para os fanáticos bolsonaristas fazerem manifestações contrariando o resultado das urnas, né, certo? Pedindo golpe militar. Né, certo? Mas acontece que toda essa lei de Alexandre de Moraes não interferiu em nada nesse processo. Tanto que depois de ter o resultado das eleições, com a vitória de Lula e a derrota de Bolsonaro, você ainda continuou lá tendo essas gangues bolsonaristas, né,
fazendo lá, bloqueando as estradas no país inteiro, com todo apoio aí do agronegócio, né, e apoio dos empresários ricos aí do Brasil. Tá certo? Então, são bloqueios que são criminosos, porque, né, eles não estavam lá para brigar por direitos a uma categoria de trabalhadores, estavam sendo explorados, não estavam lá para pedir direitos humanos, né, a pessoas vulneráveis estariam sofrendo violência, né? Não, eles estavam lá porque não gostaram de perder a eleição de 2022 e estavam lá pedindo o golpe militar, né? Que inclusive é crime previsto em lei, por isso que são movimentos criminosos, né? Tá certo? E criminosos e desumanos, porque você vê que é um fanatismo que você percebe lá, atos desumanos que nunca se vê em qualquer outro movimento aqui no Brasil, como o momento que eles usam crianças como escudos humanos, entre eles a tropa de choque, para mostrar como são um bando de canalhas e covardes. Tá certo? Bom, isso é para mostrar para vocês também, tá, que nós não podemos nortear nossas decisões de acordo com a régua moral dos canalhas, porque nesse tipo de situação, não importa a decisão que você tome, decisão A ou B, o canalha vai continuar se comportando como canalha. Tá certo? E o que teria ajudado se Alexandre de Moraes tivesse mandado prender esse diretor da PRF? Aí a questão é institucional, porque se Alexandre de Moraes tivesse mandado fazer cumprir a lei e prender esse diretor criminoso e preconceituoso da PRF, porque foi um preconceito ao povo no Nordeste, então isso teria ajudado a pelo menos coibir a ação de agentes da PRF que durante essas manifestações, por exemplo, ajudaram a cortar cerca para ajudar esses manifestantes a invadirem uma área do aeroporto lá de Guarulhos, ou ter agentes da PRF lá fazendo discursos de apoio aos manifestantes, inclusive nesse discurso também fazendo incentivo a esses manifestantes a continuarem apelando para ódio e para violência. Tá certo? Então a questão era institucional. Tá certo? Mas parece que depois de toda dessa leniência de Alexandre de Moraes, né, que tinha como troco o pessoal fazer mais violência, ainda continuava a fazer mais discurso de ódio contra ele, que aí ele finalmente tomou o que a gente chama de semancol, né, que é aquela gíria popular que a gente se refere a ser um remédio fictício, né, que é quando a pessoa que fez muita burrada, se deu conta da besteira que está fazendo, aí toma o semancol e começa depois a correr atrás para corrigir a burrada que fez, né? Isso que acontece agora com Alexandre de Moraes, que depois de tanta leniência o pessoal ainda continua xingando ele, né? Aí ele finalmente começa a tomar as atitudes mais duras, como por exemplo quando ele fez a ação do PL, né, do Bolsonaro, né, querendo lá questionar o estado das urnas eletrônicas, né? É uma ação completamente sem pé nem cabeça, tá, que estava lá só para tumultuar, né? Tá certo? E aí o Alexandre de Moraes finalmente tomou a decisão de dar uma multa milionária ao PL e aos seus partidos aliados aí nessa coligação, né? Tá certo? Bom, e aí finalmente ele tomou um semancol e começou a tomar essas atitudes mais duras, inclusive agora também começando, cobrando para autoridades também investigarem quem está financiando esses movimentos golpistas aí dos bolsominions, né? Tá certo? Bom, vamos esperar que depois desse semancol de Moraes, sim, aí daqui para frente ele comece a tomar as atitudes mais duras e mais corretas perante a lei, tá? Para coibir aí esse avanço do fascismo no Brasil, tá? Certo? E também para encerrar aqui falando para vocês essa questão, então não dá para pegar Alexandre de Moraes e falar como herói da democracia, porque graças a ele, no início dele do TSE, que o fascismo, a extrema-direita, conseguiu conquistar muitas vagas aí na Câmara, no Senado e também várias eleições estaduais, tá? Sim, devemos respeitar e elogiar quando eles tomam decisões corretas de novo perante a lei, no caso que eu falei lá da multa milionária, que mandar investigar quem está financiando os movimentos golpistas, esperando que também finalmente chegue a decretação de prisão dos envolvidos, né? Tá certo? Bom, mas daí falar que ele está alcunha de herói da democracia já é exagero.
não por questão de ressentimento, mas para a gente tomar as nossas posturas com o pé no chão, tá? Porque também não podemos esquecer que mesmo a STF, que muitos ficam falando que é o guardião da democracia hoje, é o mesmo órgão com muitos dos mesmos membros que ajudaram a violentar a democracia em 2016 e ajudaram também a violentar a democracia de novo em 2018. Tá? Então, de novo, tome a postura de ficar do lado e apoiar quando toma as decisões corretas, mas mantenha o pé no chão, porque no futuro distante, se o cenário for outro, tá? Devemos ficar atentos que eles podem de novo voltar a atacar a democracia e a Constituição de novo. E com isso nós encerramos nosso programa de hoje, né? E sempre lembrando também, né, que caso interesse de vocês podem fazer a inscrição, né, tanto para o canal do YouTube aqui do programa, tá, o canal de Fabiano Kenji no Rama, quanto também, né, seguir a página do Facebook do professor Fabiano Kenji, PT Tocantins, tá, para ter acesso mais rápido, né, aos últimos conteúdos do nosso espaço. Então, até mais a todas e a todos vocês. Nos veremos novamente na semana que vem.